tudo bem com vocês? Meus queridos alunos do sexto ano, hoje nós vamos falar um pouco sobre os primeiros povoadores da Terra. Bom, gente, quando a gente trabalha esse tema, existem diversas perguntas que surgem na nossa mente. Dentre elas, nós podemos citar: descobrir de onde viemos, como viemos e o que somos, nos leva, na verdade, a ter uma certa curiosidade. Mas, a respeito desse conteúdo, nós podemos contar com duas explicações que nos ajudam a compreender bem essas nossas dúvidas. Dentre elas, nós podemos citar duas teorias. A primeira, que é a teoria criacionista, e a segunda, que é a teoria evolucionista. Falando um pouco sobre as principais características da teoria criacionista, nós podemos citar que ela defende que a vida e toda a matéria que existe são resultados da ação direta de um criador, ou seja, tudo o que foi criado foi um ser superior, o responsável. Outra característica também defendida por essa teoria é que, segundo a perspectiva criacionista, ela está presente em diversas culturas e em diversas religiões. Dentre as religiões que acreditam na teoria criacionista, nós podemos citar o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. A versão cristã do criacionismo, ele se encontra presente no primeiro livro da Bíblia, que é chamado de Gênesis. É o livro que vai exatamente nos explicar o processo de criação de tudo que existe no planeta. Falando um pouco sobre a segunda teoria, que é a teoria evolucionista, ela foi baseada nos estudos do teórico Charles Darwin. Ele afirmou durante o século XX que todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. Ou seja, o ambiente, pessoal, ele vai passando por diversas alterações, por diversas mudanças. E aqueles seres que conseguem se adaptar ao meio ambiente, eles continuam vivos e repassam as suas características aos seus descendentes. Já aqueles seres que não conseguem se adaptar a essas mudanças ambientais, eles tendem a desaparecer. Isso quer dizer, antes de se reproduzirem. Esse processo, pessoal, é chamado de seleção natural, ou seja, o ambiente ele seleciona os seres que estão mais adaptados a viverem nele. Segundo o evolucionismo, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, ou seja, quem seriam esses primatas? São os grupos de mamíferos que têm capacidade de agarrar objetos e de perceber a distância onde eles se encontram. Acredita-se que um grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos. Esses hominídeos seriam seres que tinham características humanas. Os mais antigos fósseis de hominídeos são conhecidos como Australopithecus. E aí eu coloquei aqui para vocês uma imagem, tá? Exatamente dessa espécie de hominídeo. Viveram na África, especificamente ao sul do deserto do Saara, há cerca de 5,5 milhões de anos. E esses grupos andavam eretos, ou seja, já tinham uma coluna reta e também se posicionavam sobre os dois pés. Há cerca de 2 milhões de anos atrás, surgia um outro grupo, só que esse grupo ele já se assemelhava mais ainda aos seres humanos, chamados exatamente de Homo, pertencentes à espécie humana. Eu coloquei aqui, pessoal, essa imagem para vocês poderem visualizar como é que se dá esse processo evolutivo, tá, do homem. Passa-se pelos Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neandertal e Homo sapiens sapiens.
você observa que a cada processo evolutivo, o que está acontecendo com o cérebro dele? Ele está crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Os cientistas acreditam que por ter um cérebro maior que as outras espécies de Homo, o Homo sapiens sapiens era considerado o mais inteligente. Essa evolução humana, ela não ocorreu de maneira linear. Não há indícios que essas espécies tenham uma gerado a outra. Cada espécie tem a sua própria história. Com base nos materiais deixados pelos nossos ancestrais, os cientistas, pessoal, dividem o período que foi exatamente vivido por esses seres humanos, tá? Que é chamado de pré-história, em 2 períodos. É o período paleolítico, ou idade da pedra antiga, ou também conhecido como idade da pedra lascada, e o período neolítico, conhecido como idade da pedra polida. Vou caracterizar agora os principais elementos que identificavam o período paleolítico. Os homens sobreviviam da caça, da coleta, da pesca, buscavam raízes, folhas e sementes na natureza para manter a sua sobrevivência. Essas características fizeram com que esses homens passassem a ser conhecidos como caçadores-coletores. Para fazer os seus instrumentos, eles utilizavam pedras. Diversas ferramentas foram fabricadas nesse período por esses grupos, e elas eram utilizadas para abater em animais, para coletar frutos, raízes, pescar e etc. Os grupos que viveram durante o período paleolítico, eles tinham um modo de vida considerado nômade, ou seja, eles não têm moradia fixa. E por que isso não acontece nesse momento? Por que o homem ele não se fixa em um espaço? Por quê? Porque os alimentos eles vão diminuindo cada vez mais. E o homem tem a necessidade de manter a sua sobrevivência. É exatamente por isso que eles não se fixam. Eles mudam constantemente de uma região para outra. Foi durante esse período do Paleolítico que o homem descobriu o fogo. A vida humana naquele momento mudou por completo, pois o homem passou a viver em regiões geladas. Ele já nesse momento utilizava o fogo para se proteger contra o frio, se proteger contra animais ferozes, cozinhar e etc. Vamos falar agora sobre o segundo período da pré-história, que é o período neolítico. O homem, nesse momento, passa a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade das ferramentas e das armas. 2 conquistas caracterizam esse período especificamente, que é a prática e a descoberta da agricultura e a domesticação de animais. Com as mudanças climáticas ocorridas na Terra, as temperaturas vão se elevando cada vez mais, ou seja, o planeta ele está em um processo de mudanças. As camadas de gelo que cobriam a superfície terrestre, elas vão recuando cada vez mais. Os animais que estavam acostumados a viver no frio, eles vão desaparecer, tornando a carne menos abundante. Isso faz com que esses grupos humanos busquem outras formas de alimento. Nessa busca, eles desenvolvem a agricultura e começam a domesticação e a criação de animais. Dentre os animais criados nesse período, nós podemos citar as cabras, as ovelhas, os bois. Acredita-se que a agricultura que foi exatamente descoberta nesse momento, ela é uma tarefa, uma realização da mulher. E como é que esse processo da agricultura iniciou nesse momento? A mulher começou a perceber no seu dia a dia
que as sementes que eram transportadas pelos pássaros, elas germinavam e originavam novas plantas. A partir desse momento, tiveram a ideia de semear e regar a terra. Para quê? Para colherem os frutos que iriam exatamente manter a sua sobrevivência. A prática da agricultura, ela revolucionou a vida humana. Diversas mudanças ocorreram devido a essa prática da agricultura. Dentre elas, nós podemos citar o processo de sedentarização, ou seja, os seres humanos, quando começam a produzir os seus próprios alimentos, eles passam a se fixar em uma região. Não há mais necessidade de mudar de um território para o outro. Então, esse processo é chamado de sedentarização. O homem se fixa em um território. Nesse momento, há também a descoberta de novos instrumentos de trabalho, dentre eles o machado, a enxada, a foice. Nesse momento também há a difusão da cerâmica, ou seja, o homem necessitava de objetos para cozinhar, para armazenar e para transportar os seus cereais. Então, ele vai utilizar o barro para produzir panelas, recipientes para guardarem as suas sementes, entre outros objetos. Também esse momento se destaca pelo crescimento da população, ou seja, os alimentos, eles aumentam a produção cada vez mais e nesse momento também a conservação desses alimentos. Então, a população, ela tende a crescer e a se desenvolver. Por volta de 5.000 a.C., os seres humanos desenvolveram o processo da metalurgia, ou seja, iniciou-se o trabalho com o metal. O primeiro metal utilizado foi o cobre. Com esse metal, o homem pôde exatamente fazer utensílios e enfeites. Por volta de 3.000 a.C., os seres humanos descobriram a técnica de fabricação do bronze, que resulta na mistura do cobre com o estanho. Assim, puderam derreter e modelar um metal, ou seja, um objeto, de acordo com o seu desejo e com a sua necessidade. Em 1300 a.C., aprenderam a fundir o ferro. Utilizavam o forno com temperatura alta para que eles pudessem derreter aquele minério. Transformá-lo, pessoal, exatamente em instrumentos de guerra, em instrumentos agrícolas. Isso fez com que a capacidade de produção e a defesa do território se intensificasse cada vez mais. Bom, gente, acabamos de, na verdade, conhecer como é que se deu o processo pré-histórico, né? O momento em que os primeiros grupos humanos passaram a viver durante a pré-história. E aí nós vamos utilizar essas informações para que a gente possa fazer a correção da nossa atividade. Na aula anterior, eu deixei para vocês um texto que vai exatamente tratar sobre a teoria da evolução. Então, nós fizemos a leitura desse texto e agora nós vamos responder as questões, tá ok? Com base no texto, assinale as afirmativas a seguir com verdadeiro ou falso, depois marque um X na alternativa correta, de acordo com o seu preenchimento. Então, nós já fizemos a leitura e agora nós vamos analisar alternativa, tá? Por alternativa. Charles Darwin afirmou que os homens são descendentes diretos do macaco. Pessoal, isso é uma alternativa falsa, tá? O homem, ele não descende do macaco. As características, elas são parecidas, mas descender é como se o homem tivesse surgido daquele ser. E a teoria evolucionista, ela não nos afirma isso. Tanto os homens quanto os macacos têm um ancestral comum e pertencem à ordem dos primatas. Isso aí é verdadeiro. Eles têm um ancestral comum.
Próxima alternativa. O texto afirma que um antepassado comum aos homens e aos macacos viveu no continente africano há mais de 6 milhões de anos. Isso nós vimos lá no texto. O texto afirma que chimpanzés e gorilas modernos não lembram em nada as criaturas que deram origem ao homem. Pessoal, eu acabei de colocar para vocês. Eles possuem características semelhantes, tá ok? Então, essa alternativa aí, ela é falsa. A alternativa correta seria a letra C. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Segunda questão. Os arqueólogos dividem a pré-história humana em vários períodos, de acordo com as características tecnológicas e com as formas de exploração da natureza. Com relação a um desses períodos, especificamente o período paleolítico, é correto afirmar: os sítios arqueológicos do período paleolítico caracterizam-se pela existência de grandes casas de madeira, às vezes acompanhadas de pequenos altares de pedra, demonstrando assim a presença de um pensamento religioso. Pessoal, nesse momento aqui, essas casas de madeira, elas não existiam. Os homens pré-históricos, eles vão exatamente viverem em cavernas, tá? Ou vão, na verdade, construir as suas moradias utilizando folhas, galhos, o couro dos próprios animais. Letra B. Os homens iniciaram a domesticação de cabras e ovelhas, fazendo uso da lã e do leite, e confeccionando roupas de couro para enfrentarem o rigoroso clima glacial. Esse momento da domesticação dos animais, ela pertence ao período neolítico. Nós estamos buscando uma característica do período paleolítico. Letra C. Os homens viviam da caça, da coleta, utilizando instrumentos de pedra lascada, madeira e osso, vestindo peles de animais nas regiões mais frias e elaborando belíssimas pinturas nas paredes das cavernas. Então, essa é a alternativa que caracteriza o período paleolítico, como nós vimos nas discussões que nós fizemos anteriormente. Terceira questão. Diferentes explicações religiosas e científicas foram desenvolvidas com o objetivo de ajudar o ser humano a entender sua origem e a do mundo que o cerca, sendo denominadas de criacionismo e evolucionismo. De acordo com as informações, classifique como sendo pertencentes ou à teoria criacionista ou à teoria evolucionista. Segundo essa teoria, há muitas semelhanças biológicas entre humanos e o macaco, sugerindo que eles possuem um antepassado comum. Isso aí é uma característica do evolucionismo. Explicação sobre a origem da vida, que tem como uma das obras fundamentais a Bíblia. Essa alternativa, ela caracteriza-se pelo criacionismo. Parte do princípio que os indivíduos mais bem adaptados ao meio ambiente têm mais chances de sobreviver e deixar descendentes. Isso aqui são características da teoria evolucionista. Tanto o universo como o ser humano foram criados por um ser superior. Essa característica é da teoria criacionista. Quarta questão. Leia o texto com atenção e observe bem as características que ele apresenta. Preparar a terra, esperar o crescimento das plantas, colher e armazenar os grãos eram atividades que obrigavam os grupos humanos a permanecer mais um tempo em um mesmo lugar. Esgotado o solo, o grupo se mudava. E anos depois, quando a terra estava recuperada e coberta de vegetação, o grupo retornava. Os agricultores eram seminômades. Pessoal, presta atenção. Preparar a terra, esperar o crescimento das plantas. Isso aqui é exatamente o início da prática da agricultura. Então, essa característica pertence ao período neolítico. É a letra C, a alternativa correta. Quinta questão. Chamamos de pré-história o período que se estende do surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita.
As mudanças tecnológicas ocorridas nesse período marcaram o desenvolvimento de 3 fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A gente vai associar observando as características presentes em cada alternativa. Número 1, Paleolítico. Número 2, Neolítico. Número 3, Idade dos Metais. Iniciou-se há cerca de 8.000 anos, quando grupos humanos iniciaram o uso do cobre e do bronze para a fabricação de armas e ferramentas. Essa característica pertence à Idade dos Metais. Então, nós vamos aí completar com o número 3. Iniciou-se há 2,6 milhões de anos. Nesse período, os primeiros hominídeos usavam lascas de pedra, madeira e ossos para fabricarem seus instrumentos. Características pertencentes ao período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Iniciou-se há cerca de 12.000 anos, quando os grupos humanos começaram a fabricar enxadas, produzir recipientes para armazenar seus grãos, além de iniciarem a prática da agricultura e a criação de animais. Essas características identificam o período Neolítico. Então, qual é a alternativa correta? A letra B, 3, 1 e 2. Bom, gente, nós finalizamos, então, a nossa aula de hoje, tá? Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.